Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sentiram saudades? Não? Eu sou Moisés Marques, professor de Química e Ciências, e esta aula é destinada aos alunos do nono ano. Diante do cenário atual de uma pandemia, precisamos voltar às nossas atividades. Sabemos que nem todos os alunos possuem internet, possuem computador, sabemos que não será fácil, mas precisamos fazer algo, porque a educação vai definir o futuro de vocês. É a sua vida profissional que está em jogo. Então a gente tem que se esforçar para tentar continuar estudando, mesmo estando em casa. Por isso eu sugiro que os alunos que têm acesso à internet ajudem aqueles que não têm. Por exemplo, quando eu postar algum vídeo ou alguma atividade, você que tem acesso, você pode ir na casa do seu colega que não tem e mostrar o vídeo para ele, baixar e levar lá e mostrar e responder junto com ele. Claro, gente, cuidado, por favor, se você for na casa do seu colega, se lembre com os cuidados de higienização, lavar a mão com água e sabão antes de sair, não tocar em nada sem ter certeza que está limpo. E cuidado, não ficar muito próximo, cuidado, eu não quero colocar ninguém em risco, tá bom? Então eu peço que vocês ajudem. As atividades que eu passar podem ser feitas em grupos de 2, de 3, dependendo da necessidade, porque eu sei que nem todos vão ter acesso. Bom, vamos continuar de onde paramos. Estávamos no capítulo 3, na página 35 do livro de vocês, que fala sobre a exploração espacial. Foi esse o último capítulo que a gente estava começando a trabalhar. De acordo com o que vocês pediram, eu falei que o livro tinha indicações de filmes sobre o assunto. Eu perguntei se vocês queriam primeiro assistir o filme e depois estudar o livro, ou fazer o contrário, estudar o livro e depois assistir o filme como é convencional. Vocês disseram que queria assistir o filme primeiro. Então eu vou fazer aqui um pequeno resumo do que falava nos filmes que a gente estava assistindo. Eu sei que a gente não chegou a terminar de assistir, mas se vocês podem terminar de assistir em casa, eu posso passar o link para você depois. Então, o primeiro filme que eu passei no nono A, porque o livro ele dá duas sugestões de filme, duas sugestões. E o nono A eu passei um e no B eu passei outro. No nono A, o nome do filme chama-se Passageiros. E ele conta a história de um cenário futuro que os seres humanos conseguiram colonizar o espaço. Ou seja, eles conseguiram habitar outros planetas fora do nosso sistema solar. Como a gente sabe que o universo ele é extremamente grande, na verdade, segundo algumas pesquisas, ele é infinito, então isso significa dizer que esses planetas estão muito distantes. E essa viagem, mesmo que o ser humano consiga chegar numa tecnologia incrível de viajar próximo à velocidade da luz, demoraria muitos anos para chegar lá, porque é muito longe. Então nesse filme, ele conta a história de uma nave espacial que está fazendo uma viagem para um planeta distante de 120 anos, que era o tempo para chegar lá. E aí, para as pessoas poderem chegar lá vivas, elas têm que estar hibernando, igual, né, os ursos fazem, um tipo de sono profundo. Só que essa hibernação duraria quase 120 anos. E nessa hibernação, eles não envelheceriam fisicamente. Eles continuariam jovens, com a mesma saúde. Aí eles estavam lá dormindo e só acordariam quando estivesse chegando no planeta. Porque senão eles morreriam no trajeto. Porque o ser humano não vive 120, 130 anos. Não vive. Eles já são adultos, têm entre 20 e 30 anos, mas 120 para frente não chegaria lá vivo. Então, por isso eles ficam hibernando. Só que no meio do trajeto, a nave passa por um cinturão de asteroides, aparentemente, porque no espaço existem diversos fragmentos de rochas que se formam após explosões. E aí ela colidiu com essas rochas e acabou danificando a nave. Aí uma pessoa acordou, deu um defeito e ela não era para ter acordado. Ela acordou, faltava ainda 90 anos para chegar nesse planeta distante. E aí ele descobre que está sozinho, não tem como voltar, não tem o que fazer, e começa a desenrolar uma história lá. E se vocês quiserem saber o resto da história, vocês terminem de assistir o filme e eu passo o link para você depois, qualquer coisa.
Esse é o filme do Nono. Então é só um cenário assim de ficção que mostra uma possibilidade do futuro. Sim, parece assim uma coisa de louco hoje em dia, mas no caminho que a gente vai, isso é uma possibilidade real. Eles estão pensando seriamente em tentar colonizar o espaço. Por quê? Porque no nosso sistema econômico atual, a nossa forma de viver, ela exige sempre que a economia esteja crescendo. Sempre tem que estar aumentando. Isso quer dizer o quê? Que tem que estar aumentando a exploração de recursos naturais, de matéria-prima. A gente sabe que esses recursos são finitos, eles se acabam. Enquanto a gente não conseguir mudar a nossa forma de produzir, de viver, a humanidade não vai conseguir se sustentar por muito tempo, porque simplesmente vão acabar os recursos. Acabar. Tem que ser um ciclo circular, não pode ser um círculo, não pode ser uma cadeia de produção linear como é hoje. Se você quiser saber mais um pouco sobre isso, você pode assistir o vídeo chamado A História das Coisas. É um vídeo de 15 minutos que esclarece bem do que é que eu estou falando. Certo? Então esse é um filme de ficção científica que aborda a ideia de exploração do espaço. E o outro que eu passei na outra turma, no ano A, esse aqui eu passei no B, e no A eu passei o outro que chama Apollo 13, que esse é baseado na história real de uma missão tripulada que tem o objetivo de chegar à Lua, pousar na Lua e colher alguns fragmentos de rocha da Lua. Só que no meio do caminho, durante o trajeto, houve uma falha na nave que fez com que um tanque de oxigênio explodisse. E aí, essa explosão ocasionou sérios problemas na nave, sérios danos. Então, imediatamente, eles não puderam mais pousar na Lua, suspenderam a ideia de pousar na Lua e começaram a tentar voltar. Milhares de pessoas trabalhando na NASA da Terra para bolar um plano de conseguir trazer ele de volta. Essa explosão fez com que eles ficassem com pouco oxigênio e com pouca energia. Então eles tiveram diversas dificuldades para conseguir fazer com que eles retornassem, mas deu certo e eles conseguiram retornar para a Terra vivos, os 3 tripulantes. Isso é um feito incrível. É tanto que ficou conhecido como a missão é um fracasso de sucesso, uma coisa assim. Porque eles não conseguiram pousar na Lua, que era o objetivo deles, mas eles tiveram uma explosão da nave e conseguiram voltar com vida para a Terra. Milhares de pessoas, várias pessoas ficaram acompanhando da televisão essa trajeto deles de volta para a Terra. Foi muito interessante. Assistam o resto e prestem atenção que vale a pena. Bom, continuando aqui o assunto do livro, na página 36, falar um pouquinho sobre a evolução da astronomia e os instrumentos de observação. Eu tenho que ser breve para o vídeo não ficar muito longo e ficar muito grande, com muitos megabytes. Primeiro, ao longo do tempo, a vontade de conhecer o universo, de explorar o céu, fez com que os seres humanos desenvolvessem tecnologias para melhor estudar o espaço. Galileu Galilei foi o primeiro cientista que usou o telescópio para fins astronômicos. Na verdade, o telescópio foi inventado por outra pessoa para fins de guerra. Ele construiu o seu telescópio, que era do tipo refrator, e com esse telescópio ele conseguiu descobrir evidências que contrariavam o modelo geocêntrico. Defendia que a Terra era o centro do universo, a Terra era fixa no centro e os demais astros giravam ao seu redor. E Galileu Galilei conseguiu observar satélites naturais de Júpiter. Então isso já era uma evidência de que essa teoria geocêntrica não era verdade, porque os satélites giravam ao redor de Júpiter, dentre outras coisas que ele conseguiu perceber. O satélite natural é qualquer corpo celeste que descreve uma órbita ao redor de outro astro. E corpo celeste é qualquer entidade física que existe no espaço. Qualquer coisa que tem no espaço a gente chama de corpo celeste. Posso dizer que a Lua é um corpo celeste. Enfim. Então, o telescópio que Galileu usava era do tipo refrator. No entanto, ele tinha um problema que era a aberração cromática.
A descoberta de Isaac Newton, foi outro cientista já, ele possibilitou que aperfeiçoasse outro tipo de telescópio que existia, que era o telescópio refletor. O que Galileu usava era o refrator e esse outro é o refletor, que funcionava com base em espelhos, e o de Galileu era através de lentes. Quanto maior a abertura de um telescópio, melhor a sua resolução, por isso os telescópios ficaram cada vez maior. A abertura é a parte por onde entra a luz que vem do espaço. Então, quanto maior essa abertura, melhor é a resolução das imagens. Por isso os telescópios ficaram cada vez maiores. E atualmente os telescópios são enormes por causa disso, né? E por isso são caríssimos. Então é comum que os países se unam para construir um telescópio para que todos possam se beneficiar desse mesmo telescópio. Constroem parceria e ambos os países usam o telescópio. E eles são construídos em locais altos, de preferência, longe de iluminação artificial, local bem escuro, que é para facilitar a visualização, e de clima seco, porque se tiver nublado fica difícil de observar, né? Na década de 90 foi lançado ao espaço um famoso telescópio chamado Hubble, telescópio Hubble, bem famoso, vocês devem ter ouvido falar por aí. Ele fez imagens incríveis de diversos corpos celestes e revolucionou a astronomia com seu espelho de 2,4 metros, era um espelho bem grande. Quanto maior esse espelho, significa que mais luz é captada e é possível observar mais astros, mais corpos celestes e também corpos celestes mais distantes. Estava previsto para 2019 o lançamento do James Webb Space, não sei se é assim que se pronuncia, né? Sucessor do Hubble, com espelhos de 6,5 metros. Então, o Hubble tinha 2,4 e esse agora tem 6,5, um espelho maior, que com certeza vai trazer grandes avanços no conhecimento. Ele estava previsto para 2019, no ano passado. Ele estava previsto para ser lançado ano passado e foi adiado para março desse ano. Houveram diversos adiamentos. O último que teve foi por causa do coronavírus. Ele estava previsto para ser lançado no mês de março agora, de 2020, e foi adiado, não se sabe para quando. Espectro eletromagnético. Bom, o que é o espectro eletromagnético? Vou colocar uma figura aí para vocês verem e entender. A luz é um tipo de radiação, é um tipo de onda eletromagnética. E a parte que a gente consegue ver é apenas uma pequena faixa de frequência, a luz visível que a gente chama. É só essa que tem na figura colorida aí. Então todo o resto nós não conseguimos enxergar, certo? Só que os telescópios eles conseguem não só enxergar a luz visível, eles também conseguem ver esses outros tipos de ondas que a gente não consegue ver. Então isso contribui também para melhorar o nosso conhecimento. Bom, astronáutica e exploração espacial. No século XIX e XX, a ideia de viajar para outros planetas ficou popular devido às histórias de ficção, os filmes que tinham naquela época. O primeiro cientista a levar a sério essas ideias foi Constantin, que calculou qual era a velocidade necessária para conseguir escapar da gravidade da Terra, que vocês sabem que a gravidade exerce uma força de atração sobre os corpos. Então ele calculou qual seria a velocidade necessária para que algum objeto, um foguete, por exemplo, conseguisse sair da gravidade da Terra e viajar para a Lua, por exemplo, ou para outros planetas. Corrida espacial. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, durante toda a Guerra Fria, os Estados Unidos e a ex-União Soviética eles competiram pela liderança no desenvolvimento de foguetes e da exploração espacial. Porque vocês sabem, a Guerra Fria foi um período em que não houve uma guerra de fato armada, não houve um conflito direto, mas houve uma guerra de influências entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética. Um queria mostrar que tinha superioridade ao outro, tanto tecnológica, política, econômica,
e etc. Era uma guerra de influências. Então, conseguir dar um avanço na exploração espacial era uma mostra de poder que estaria à frente. Então houve essa competição. E a União Soviética, a ex-União Soviética, saiu na frente. Em 1961, a União Soviética saiu na frente. Ela mandou a primeira sonda para o espaço e depois mandou outra sonda que levava uma cachorra chamada Laika. Então foi o primeiro ser vivo colocado no espaço, colocado em órbita. É uma pena, né? Coitada da cachorra. Morreu. E em 1961, o primeiro ser humano foi ao espaço, que foi Yuri Gagarin, também mandado pela Rússia. Então a Rússia saiu na frente. E os Estados Unidos responderam. Em 20 de julho de 1969, o primeiro ser humano chegou à Lua, que foi Armstrong. Após esse período de competição, criou-se a Estação Espacial Internacional, que possibilita que diversos estudos sejam feitos lá. É um tipo de laboratório que fica em órbita e ele é controlado por diversos países. Sondas Pioneer 1 e 2 e Voyager 1 e 2. Essas sondas foram enviadas com o intuito de estudar os limites do nosso sistema solar. E engraçado que nela colocaram mensagens para caso uma possível civilização alienígena encontre, com um tipo de mapa de localização da Terra, um mapa interestelar, e algumas músicas, dentre outras coisas, algumas figuras. Engraçado, né? Colocaram música num disco de ouro e mandaram para o espaço. Vai que alguém encontre, né? E gosta. Bom, colonizaremos outros planetas e viveremos nele? Bom, as distâncias interestelares são incrivelmente grandes. Usando a tecnologia mais avançada que a humanidade já produziu, a sonda Juno, que viaja a incríveis 265 mil km por hora, levaria cerca de 18 mil anos para chegar à estrela próxima Centauri, que é a estrela mais próxima da Terra, tirando, é claro, o Sol. Então, essa estrela mais próxima que existe da Terra, sem ser o Sol, ela está a 4,2 anos-luz de distância. Então, isso é uma distância extremamente grande, absurda. A velocidade da luz é de 300 mil km por segundo, aproximadamente. Então, mesmo que o ser humano conseguisse chegar perto dessa velocidade, chegasse a uma velocidade próxima, ainda demoraria muito tempo para chegar a planetas de outros sistemas solares. Porque o universo, ele provavelmente é infinito. Então, as distâncias são extremamente grandes. Por exemplo, você tem uma ideia. 300 mil km por segundo, considerando que o raio da Terra é de apenas... a circunferência da Terra é de aproximadamente 40 mil quilômetros, a uma velocidade de 300 mil km por segundo, você conseguiria dar cerca de 6 voltas na Terra em 1 segundo. Em apenas um único segundo seria suficiente para dar 6 voltas na Terra. Então é uma velocidade absurda. E mesmo assim, demoraria anos e anos, como no caso daquele filme, 120 anos, depende para onde você for. A estrela mais próxima está a 4 anos viajando na velocidade da luz. E o ser humano, para chegar nessa velocidade, falta muito, porque a mais rápida que conseguiu até agora é 265 mil km por hora, que foi essa sonda Juno. E a velocidade da luz em quilômetros é aproximadamente 1 bilhão de quilômetros por hora. Então está um pouquinho longe ainda, né? Então, por isso, não há nem previsão de fazer viagens para fora do nosso sistema solar. Eles não estão nem pensando nisso. Mas eles estão pensando em colonizar Marte, porque Marte é mais perto, seria mais fácil, daria para chegar lá. Agora, existem inúmeras outras dificuldades, que aí tem uma descrição aqui no livro, vocês podem olhar aí em casa, ou qualquer coisa vocês podem pesquisar na internet também. Tem um vídeo que fala sobre isso, certo? Bom, agora vocês vão ler o capítulo, que tem muitas coisas do que eu falei aqui tem no livro. Então vocês vão ler o capítulo e responder no caderno a atividade da página 45. Todas as 5 questões, são apenas 5 questões, respondam no caderno. Quando a gente retornar às aulas eu vou dar o visto, tá certo? Respondam e mandam uma foto para mim só para eu saber que vocês fizeram. E depois eu dou o visto.